Olá, irmão, seja bem-vindo a marcoteles.com. Hoje eu quero meditar com você sobre uma coisa que está ocorrendo no meio da juventude evangélica. Mais uma vez, mais uma novidade. Alguns jovens já têm algum tempo e algumas gravadoras, maliciosamente, quero eu pensar, inclusive evangélicas, visando somente o lucro, querem incluir o funk evangélico, a tal da inclusão, que na verdade é imposição por constrangimento das outras pessoas. Então querem incluir o tal do funk evangélico. E eu quero pensar com você hoje, crente pode ser funkeiro? Será que crente pode ser funkeiro? Vamos pensar em alguns motivos porque funk não condiz com as escrituras e crente não pode ser funkeiro. Dizem os defensores do funk que o funk deve ser valorizado como cultura porque é expressão da realidade. Ora, como expressão da realidade? Se o funk é arte, arte entre aspas. Se é uma arte, ele não é expressão da realidade. O que deveria tratar da realidade seria a própria teologia, a filosofia e especialmente o jornalismo, que deveria mostrar os fatos reais que acontecem. E muitas vezes o jornalismo mostra a opinião de outras pessoas e não verdadeiras notícias. Portanto, é importante meditar sobre isso, se crente pode ser funkeiro, se esse modismo entre as gravadoras evangélicas de gerar um funk para uns e para outros, para que agrade a juventude que vai se agregando à igreja e muitas vezes só se agrega e não se converte. Será que isso é importante? Será que um crente deve ser funkeiro? Vamos ver por que um crente não pode ser funkeiro. Primeiro, é porque o funk é uma conformação ao mundanismo. Lembra que eu disse que os defensores do funk dizem que o funk é uma representação da realidade e que por ser relativo à realidade ele deve ser bem considerado? Ora, ele está te conformando a uma realidade. Mas o que é o cristianismo senão uma não conformação com a realidade mundana? Ora, se o funk assumidamente a conformação com a pior realidade que existe, diga-se de passagem, em termos de violência, disso e daquilo, então o funk não serve para crente, porque crente não quer essa realidade. O crente quer uma realidade celestial, que é outra coisa. Então como que uma gravadora evangélica pode gravar músicas de funk? É uma contradição absurda. Na verdade, isso se chama ambição desmedida de algumas gravadoras. E devemos tomar muito cuidado com isso. Bom, vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre isso. Em 1 Pedro 1,14, a palavra de Deus nos diz: como filhos obedientes, não vos conformeis, olha só, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Ora, Pedro está dizendo que as concupiscências, especialmente estas praticadas no funk, são concupiscências relativas à ignorância. Ignorância do quê? Ignorância da palavra de Deus. Não significa que você seja um erudito, isso ou aquilo, não. Significa que quem tem a palavra de Deus no coração, seja mesmo analfabeto, ou que leia pouco, ou que saiba pouco, mas tem a palavra de Deus no coração, não é mais ignorante espiritualmente. Então não pode se conformar a formas de comportamento e concupiscências, ou seja, desejos desmedidos usados pelos mundanos. Devemos nos precaver contra isso. Romanos 12:2 também nos diz a mesma coisa, veja quantas palavras: e não vos conformeis a este mundo, ou seja, não se conforme àquilo que dizem para você que é realidade, mas transforme a sua realidade crendo em Jesus e vivendo como Ele quer que você viva. Retornando, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Veja bem, transforme a sua mente. A mente que ele fala aqui é em sentido espiritual, a sua mente toda, você por inteiro, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ora, Deus não quer que você experimente o mal. Deus não quer que você experimente uma realidade miserável. Deus quer que você evolua, que você vá para frente, que você melhore. Então, se um tipo de arte pretende estabelecer e manter estabelecida uma determinada realidade, isso não é bom, e isso não levará você a lugar nenhum, e isso não é adequado para crente. Ainda podemos dizer que não é justo, e não é bom, e não é agradável
um crente ser funkeiro? Porque não se deve mercadejar com a miséria das pessoas. Ora, quantas pessoas compram uma roupa caríssima, R$400, R$500, um tênis caríssimo, para ostentar? Já tem o tal do funk ostentação. E às vezes essas pessoas não têm dinheiro mal para comer. E de onde que essas pessoas tiram dinheiro? Do seu filho que vai tomar um leite, precisa tomar um leite, ou de outras pessoas, porque muitos desses jovens já são pais e já são mães. Observe, já são pais e já são mães e estão tirando aquele dinheiro da sua própria família. E muitas vezes, em alguns casos, não vou dizer a maioria, mas em poucos casos, alguns até cometem crimes para conseguir o dinheiro dessa ostentação. Então é necessário a gente tomar muito cuidado com isso, porque não se deve mercadejar com a miséria alheia. E o funk, ele usa essa realidade como a desculpa da realidade, de mostrar a realidade. Ele quer mercadejar com a miséria alheia. Veja o que nos diz 1 Samuel 2,8 sobre o pobre, quanto à sua condição e sobre o que Deus tem prometido para ele. Levanta do pó o pobre, do monturo eleva o necessitado. Ora, Deus faz isso. Levanta o pobre do pó e do monte de terra, né? Para os fazer sentar entre os príncipes, para os fazer herdar um trono de glória. Ora, que trono de glória você vai encontrar no baile funk, meu irmão? Que trono de glória você vai encontrar ouvindo esse tipo de música? Nenhum! Você não encontrará trono de glória. Você não estará entre os príncipes. Você estará apenas com pessoas vestidas de príncipes, mas que não são príncipes. E veja bem, quando eu digo príncipes aqui, eu não estou dizendo verdadeiramente pessoas com dinheiro. Estou dizendo pessoas que têm coisas boas para te oferecer em termos morais e espirituais. Isso que é importante. Uma família decente. Você não vai conseguir isso nesses lugares. Então um crente não pode ser funkeiro por causa disso. E continua ainda, 1 Samuel, porque do Senhor são as colunas da terra, sobre elas pôs ele o mundo, ou seja, Deus sustenta todas as coisas, Deus sustenta o mundo e Deus sustenta a tua vida. Então por que você vai ostentar ou você vai seguir a realidade do mundo quando você pode buscar a realidade de Deus? Busque a realidade de Deus, que é a melhor coisa que você faz. E Jó 5,16 diz o seguinte: para aqueles que pensam que não tem como mudar a sua realidade porque você nasceu naquela condição e não tem como mudar a sua realidade. Jó 5,16 diz: ainda há esperança para o pobre e a iniquidade tapa a boca. Observe, ainda há esperança para o pobre. A iniquidade, ela só serve para tapar a boca do pobre e evitar que o pobre cresça, que o pobre se produza mais, que o pobre melhore de vida. Então cuidado com isso. Ainda temos outro motivo, porque devemos buscar a realidade de Deus em nossas vidas e não a realidade mundana. A realidade de Deus, a realidade da ação de Deus em nossas vidas é o que nos interessa. Se você quer ser funkeiro, você está procurando uma realidade que não é a realidade de Deus. Mesmo que a falsa música, que não é música, só um ritmo, pois não tem melodia nem harmonia, só tem ritmo. Então essa falsa música, ela estará fazendo com que a sua realidade seja uma realidade cada vez pior. E sabe-se que o ritmo da música influencia na pessoa que você é, como você se sente e como você se comporta. Logo, se você pega um ritmo que te leva a uma certa euforia, você nunca conseguirá se processar, você nunca poderá se comportar da forma correta. E porque você está se condicionando a viver de uma forma ouriçada, digamos assim. E em Colossenses 3,1 diz o seguinte: se pois fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Ora, se você realmente nasceu de Deus, se você realmente vive a palavra de Deus, se você é um crente em Cristo, então por que você está preocupado com funk? Você deveria procurar as coisas que são de cima, as coisas que são de Deus e não as coisas que são do mundo. Esses são os motivos porque um crente não pode ser funkeiro, pois o funk nos conforma ao mundanismo, à realidade do mundanismo, pois o funk estabelece o marketing da miséria e porque um crente deve procurar as realidades de Deus. Eu convido você hoje a buscar a realidade de Deus e abandonar essas falsas
aparências do mundo, porque elas levarão você a um caminho muito ruim se você quiser insistir em ser mais funkeiro do que crente. Seja mais crente e não incrédulo. Que Deus o abençoe.